né, até o dia de ontem, mas já estamos de volta, graças a Deus, e colocando em prática aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é pregando a palavra, amém? E que essa palavra fale ao seu coração de maneira instrutiva, que Deus instrua você no que fazer, né, na determinada situação que você vai precisar. Certamente nós vamos precisar dessa palavra para que possamos continuar no caminho com o Senhor aí. Provérbios capítulo 8, abra aí por favor. Livro dos Provérbios, o capítulo de número 8. Eu vou ler a partir do versículo 12. Essa palavra fez parte da nossa oração semanal. Semanal não, né? Nossa oração que eu fiz durante 7 dias aqui na igreja. E eu quero começar por ela hoje, a nossa mensagem. Provérbios capítulo 8, versículo 12, está escrito o seguinte: Deus falando conosco, instrua-se, irmão. Permita a instrução de Deus entrar no seu coração. Ele fala o seguinte: a sabedoria, está vendo com letra maiúscula aí, sabedoria? Então significa que Deus é sabedoria, irmão. Quem quer ter sabedoria, busque a Deus. Buscando a Deus com a sabedoria. Conseguiu entender? Deus fala: a sabedoria, habito com quem? Com a prudência, a ciência dos conselhos. Irmão, não tem ninguém para dar melhor conselho que o próprio Deus, usando a sua palavra para falar com a nossa vida. O Senhor é a própria sabedoria, irmão. Nós nos aproximando dele, nós vamos certamente alcançar sabedoria. Nós buscando convivência com ele, certamente a gente vai conseguir encontrar sabedoria, seja para qualquer situação que venhamos encontrar. A sabedoria você não consegue na escola, não consegue num curso. No curso você consegue desenvolver a tua mente, você consegue desenvolver o seu intelecto, a sua inteligência. Mas se com prudência você buscar a Deus, você só não vai achar a Deus como acha Deus e a sabedoria. Unindo a tua inteligência, que você é inteligente, todo ser humano é inteligente. Unindo a inteligência do homem à sabedoria de Deus, ele alcança qualquer objetivo na vida dele, seja qual for, desde que esteja de acordo com uma orientação da palavra do Senhor. Então veja, a sabedoria, habito com a prudência e acho ciência, o conhecimento, o entendimento dos conselhos. Com sabedoria e prudência, o Senhor habitando no nosso coração, nós vamos alcançar conselhos grandiosíssimos para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. O Senhor nos instruindo, e a gente com prudência, prestando atenção no que Ele fala conosco, passaremos a encontrar sabedoria. E a sabedoria de Deus faz com que a ciência, o objetivo do conselho, seja entendido por você que recebe, ou se você for aconselhar alguém. Deus é que dá a condição de discernir isso. Vai o versículo 13, fala assim, ó: o temor do Senhor, e esse temor não é ter medo, é respeito, né? Se eu trocar a palavra vai ficar a mesma coisa sem mudar a Bíblia, ó. O respeito ao Senhor é aborrecer o mal. Deus gosta do mal? Se você não faz mal, está temendo a Deus, está respeitando o Senhor. Aborrecer o mal, a soberba, Deus gosta? Quando você não pratica soberba, você respeita a Deus, você teme a Deus. E a arrogância, Deus aprova a arrogância?
Então, quando você não aprova a arrogância, não pratica a arrogância, você teme a Deus, você respeita o Senhor. Tem mais. E o mau caminho, você gosta de andar pelos maus caminhos? Se você não faz isso, então você respeita a Deus. E a boca perversa, próprio Deus fala, eu aborreço. Olha aí, irmão. Quer provar que teme a Deus? Então não pratica nada disso que eu falei. Não pratica o mal na soberba, arrogância, não vá pelos maus caminhos. E a tua boca, a boca perversa, só fala perversidade, só instrui com perversidade. As palavras saem só palavras perversas. Essa boca, Deus aborrece, não gosta, não aprova. E é automático, irmão, se Deus não aprova, quem é que aprova? O próprio inimigo das nossas almas. Satanás, diabo, caramunhão, capeta, sei lá qual o nome dele, só tudo isso aí é ele. Tema a Deus, não pratique isso aqui não, nenhuma dessas ações. Isso aqui vai ficar difícil de você entender o que Deus quer de você. Praticando isso aqui, você não vai compreender Deus falando. Praticando isso aqui, você não vai ter sabedoria, não vai agir com prudência, não vai ter ciência, entendimento, sabe? Discernimento do que está acontecendo à sua volta, e vai ser só mais um no meio da multidão, guiado pela cabeça de outras pessoas. Meu irmão, você é inteligente, então usa a sua inteligência com sabedoria, e Deus vai conduzir os seus passos. O 14 ele fala assim, ó, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Irmão, quem convive com Deus é uma pessoa forte, não no músculo, não no físico só. Uma pessoa que caminha com Deus, que tem Deus ao seu lado, ela é uma fortaleza interiormente falando. Ela passa por situações difíceis, complicadas, e não se abate, não se abala. O sofrimento dela é pouquinho, porque ela resiste duro, ela resiste firme ao ataque do inimigo. Ela sabe que ela não tem força, mas com ela está a própria fortaleza que é Deus. Com ela, com essa pessoa, ela sabe que virá um conselho. Ela sabe que vai ter uma palavra que verdadeiramente vai tirá-la daquela situação. Ela sabe que Deus vai liberar uma situação que vai dar força para ela e ela vai continuar caminhando. Quem já enfrentou algum problema sério aqui? Deixa eu ver. Você venceu? Você venceu porque Deus está contigo, filho. Não é porque você é inteligente. É porque Deus deu a direção certa e você seguiu. E às vezes não é nem pela direção de Deus, é pela misericórdia do Senhor. Porque merecer quer merecer, nós não merecemos nada além da morte, irmão. A gente mexe muito com o coração de Deus, de forma negativa. A gente faz muito o que aborrece ao Senhor, desagrada a Deus. Permita que isso aconteça com você não. Passe a praticar o que agrada o coração do Senhor. E você só não vai ter inteligência, mas também prudência e sabedoria. Aí você vai entender a verdadeira sabedoria, que só a palavra dele pode revelar para a gente. Quando você medita na palavra do Senhor e algo lhe é revelado, Deus abriu a verdadeira sabedoria para você e está te instruindo. Quer ver? Já aconteceu várias vezes comigo, ler e não compreender nada do que eu estou lendo na palavra. É complicado, você volta a ler uma vez, não dá certo, outra vez você não compreende, uma palavra parece que não casa com a outra. Então, significa que nós precisamos buscar a Deus. Porque toda palavra que Deus revela para a gente, toda palavra que Deus permite a gente meditar, é porque Ele está nos instruindo em alguma coisa. Então, você fica com essa palavra no seu coração, vai meditando, dia após dia,
Até que um belo dia, pum, parece que os olhos se abrem, a mente se abre, e você pega o entendimento daquela palavra e fala: ah, então é isso que quer dizer. É isso mesmo. Naquele momento, Deus revelou para você a verdadeira sabedoria. A fortaleza de Deus está contigo. Porque o que você fizer, baseado na revelação daquela palavra, isso vai acontecer na sua vida. Porque a palavra de Deus para você. Ninguém muda a palavra de Deus. Ninguém. Nem o céu e nem a terra. Por quê? Porque Jesus fala, né? Passarão os céus, passarão a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. Sem o cumprimento? De jeito nenhum. Por isso que ele fala: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Preste atenção agora, ó. Por mim, pela sabedoria, por Deus, né? Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Esse é o problema, irmão. As pessoas que têm poder, que se julgam poderosas nessa terra, acham que têm poder porque elas mereceram. Porque elas alcançaram aquilo ali como trabalho, como estudo, e se acham superiores a outras pessoas. Misericórdia, irmão. Morreu, vai para onde? Vai para o buraco, irmão, como todo mundo. Hoje em dia tem buraco que nem é buraco para baixo, é para cima. Tem mausoléu e nem a terra come quem come os bichos. Por quê, irmão? É a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa. Matéria, corpo. Se cortar uma pessoa que é muito poderosa, muito inteligente, que cor vai ser o sangue dela? Vermelho. E se cortar o nosso? Oxê. O negócio é só aqui, irmão, ó. Sabe? A pessoa só está lá porque quem permitiu? Por mim reinam os reis. Ou seja, o rei só está ali porque eu permiti. Por mim, eu permiti que ele reinasse. O que ele vai fazer com o reinado dele é problema dele. Mas eu estou de olho. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Ele fala de novo, ó. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Então ninguém tem poder nessa terra porque é merecedor, mas sim porque Deus permitiu que ele tivesse aquele status, aquela situação. Foi Deus que permitiu. O que essa pessoa vai fazer com aquilo que Deus deu para ela é problema dela, mas dependendo do que ela fazer, pode agradar muito o coração de Deus. Dependendo do que fizer, pode desagradar o coração de Deus. Aonde que eu entro nisso, pastor? Você entra nisso quando você se separa com uma pessoa dessa. Por exemplo, você vai com a causa na justiça e lá tem um juiz. Se esse juiz é um juiz corrupto, e pode acontecer? Pode sim. Se esse juiz é um juiz corrupto, ele pode até dar perda de causa para você, mesmo você tendo direito no seu processo. Ele pode fazer isso? Pode, porque ele é representante da lei. Mas ele fez o certo? Fez o errado. Eu posso fazer alguma coisa contra ele? Eu? Não posso, irmão, ele é juiz. Mas tem um que pode. Aquele que colocou ele lá, da mesma maneira que colocou, pode tirar. Então não fique bravo com o magistrado. Não fique bravo com o advogado, não fique bravo com a polícia, não fique bravo com o médico, não fique bravo com a autoridade que está diante de você. Você não tem que ficar bravo. Você tem que interceder para que Deus opere justiça. Primeira coisa que você tem que estar diante de uma pessoa dessa é com a plena verdade. Nunca minta diante de uma autoridade, irmão, seja ela quem for.
nas mais diversas esferas de autoridade. Nunca minta. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que quem fala a verdade manifesta a justiça. Pastor, mas já vi muita pessoa falar a verdade e se dá mal. Calma, filho. É que nós somos muito imediatistas. A gente acha que aquilo ali é a sentença final e ponto. Mas pastor, o juiz já assinou e fui até condenado. Coloca diante de Deus, filho. Ele é que vai fazer a justiça dele ser exercida nesse caso. E se porventura você foi condenado injustamente, haverá retratação e será vexatória para quem te condenou. Confia no Deus que você serve, irmão. Toda autoridade só existe porque Deus concebeu. E nós devemos obedecer às autoridades dessa nação. Tem alguma coisa que você não concorda, ou que você vê que está contra a palavra de Deus? Tem, pastor. Então vá a Deus, irmão. Não vá contra a pessoa que você vai perder. A autoridade é exercida sobre nós. Mas se você usar a sua inteligência, somada à sabedoria de Deus, você só não ganha causa como reverte qualquer situação adversa contra você. Não é você que faz justiça, é Deus. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Quem tem autoridade tem porque Deus permitiu. O médico só é médico porque Deus permitiu. O dentista só é dentista porque Deus permitiu. Ah, pastor, mas ele não estudou. Estudou, ele mereceu estar lá. E se Deus falar não, não. Ele pode até tentar ser um dentista, mas vai ser um dentista tão frustrado na vida, irmão, que ele mesmo fecha a porta do seu consultório. Aliás, nem consegue vaga em consultório nenhum. Não é o que Deus tem para ele. Isso cabe muito para a gente buscar a nossa profissão, irmão. Apesar que a maioria aqui já tem a profissão definida. Ou não? Pergunta para Deus, filho. Talvez você está a vida inteira fazendo uma coisa insatisfeito, infeliz. Não rende o que você quer. Por quê? Porque não é o que Deus tem para você. Quer que Ele exerça a vontade dEle na sua vida? Eu quero. Então se aproxime dEle, busque sabedoria. E certamente Ele vai abrir a sua mente. Vai abrir o seu coração. E você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Eu tenho o versículo 17 para ler, que eu acho muito bonito e forte. Está escrito assim, ó, Deus falando: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. É assim. Eu amo os que me amam. Eu já ensinei e falei várias vezes que amar a Deus é diferente do amar do homem para a mulher, do amar do pai para o filho, do filho para o pai. É diferente. O amor entre Deus e o homem é uma coisa muito pura, muito verdadeira. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele enviou o seu próprio Filho para nos comprar para Ele de volta. O sacrifício de Cristo foi exatamente para isso. O sangue que esvaiu do corpo de Cristo, aquele sangue, foi para nos purificar de todos os nossos pecados, irmão. Lembra no domingo passado o que corta nossa ligação com Deus? Já esqueceu, filho? Isaías 59 fala que a mão de Deus nunca está encolhida para que possa nos ajudar. Seus ouvidos nunca estão agravados, tapados, fechados, que não possa nos ouvir. Mas as nossas transgressões, os nossos pecados cortam a nossa ligação com Deus. As nossas mãos estão sujas de sangue, os nossos dedos sujos de iniquidade. Então há de haver uma conversão, uma mudança, para que Deus possa agir na nossa vida. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, limpou o nosso pecado e nós voltamos a ter comunhão com o Pai novamente. Tanto que hoje você não precisa da ajuda de um sacerdote, como antigamente.
Tinha que se levar um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem nenhuma doença, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, bem, bem branquinho. E lá, nas mãos do sacerdote entregava, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali ofertava a Deus aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro lavava os pecados daquela pessoa. Foi muito bem. O cordeiro definitivo tinha nome, e o nome dele era Jesus. O sangue dele lavou todos os nossos pecados para sempre. E por falta do entendimento e da sabedoria, a gente comete as nossas falhas e os nossos erros, irmão. Só que Deus, a partir de Jesus, deixou uma via que nós, passando por ela, nós somos completamente restaurados, que é a via chamada arrependimento. Quando você se arrepende de um erro, de uma falha, de um sentimento que você alimentou, de um pensamento que você permitiu ficar, e fala: Senhor, eu falei, me perdoe. Na mesma hora Ele te perdoa. Não precisa mais do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro já passou por você. É só você tomar posse disso. Então Ele fala: os que me amam, eu amo os que me amam. E como que eu faço para demonstrar amor a Deus? Irmão, você buscar a palavra de Deus para a sua vida e praticá-la. É você buscar temer a Deus. Temendo a Deus, você não vai por mal, não vai para soberba, para arrogância, para o mau caminho, para a boca perversa. Você não vai. Porque você teme, você respeita a Deus. Marca aqui o provérbio 8 e vamos para João capítulo 14. Eu sempre cito isso aqui. É Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João. Eu quero o capítulo 14. Isso. João capítulo 14. Você em casa vai compartilhando com os irmãos a mensagem, muito importante. Achamos? Capítulo 14, versículo 21, está escrito assim, ó. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então assim, ó, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda no coração. Ter, como é que você tem alguma coisa? Você possui os mandamentos de Deus. Como que eu vou possuir os mandamentos do Senhor, pastor? É meditando, irmão, é estudando. Como é que você possui conhecimento na área que você trabalha? Você não se preparou? Não estudou? Não foi isso que você fez? Então, os mandamentos do Senhor é a mesma coisa. Você vai estudar, vai se preparar para tê-los no coração. Irmãos, os nossos irmãos muçulmanos, eles estudam o Alcorão. O Alcorão é os 5 primeiros capítulos, 5 primeiros livros da Bíblia, e para eles não tem outro, é só aquele ali. Por que que lá eles têm esse peso sobre eles, irmão? De respeitar o Alcorão. Desde criança, irmão, desde criança, até os 9 anos de idade, pelo menos 50 vezes, a criança tem que ter lido e entendido o Alcorão. Que bom que fosse com a gente assim, irmão. Vai lá falar da religião deles para você ver o que acontece. É morte na certa, filho. Eles dão a vida pela religião deles. Está correto, pastor? No meu entender, não está. Porque não são 5 livros da Bíblia, são 66. Eles se preocupam com o Pentateuco, é os 5 primeiros livros do profeta Moisés. Então eles se ligam só nisso. Agora, eu não estou. A direção minha não é falar se está certo ou está errado. A direção minha é mostrar para você o interesse que eles têm por isso. Se alguém fala mal, meu irmão, dá briga. Dá briga. As maiores guerras que acontecem é em torno disso tudo. Lá. E nós, irmão,
pela palavra de Deus, a gente faz o quê? Nós estamos muito aquém do que nós poderíamos estar, irmão. Aquém significa atrás. Nós estamos muito atrás do que deveríamos estar. Se desde criança a gente passa a estar nas Sagradas Escrituras. Porque a única maneira de eu provar que eu amo a Deus de verdade é essa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quer dizer que eu vou provar que eu amo mais a Deus do que a você. Eu amo a Deus mais do que a minha esposa, eu amo a Deus mais do que as minhas filhas, eu amo a Deus mais do que a mim mesmo. Por quê? Porque eu me proponho a fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Então, quando eu tenho e consigo guardar os mandamentos do Senhor dentro do meu coração e os pratico, eu estou provando para Deus que o meu amor por Ele é grande e é verdadeiro. Ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha que bonito agora. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Aí Jesus fala: eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quando? Quando Ele me chamar. Quando Ele me buscar. Eu amo aos que me amam, e aos que me buscam de madrugada me acharão. Ó. Quando a gente pratica a palavra de Deus, irmão, uma oração que você faça, o próprio Senhor se manifesta. Não que você vai ver Ele, mas Ele vai te dar uma sabedoria, vai te dar um entendimento, vai te dar uma ideia, vai te dar uma direção que você não tinha visto. A gente está perdendo tempo, irmão. Às vezes a gente fica sofrendo à toa, só por não guardar os mandamentos do Senhor, só por não praticar as ideias que Ele passa para nós. E ficamos sofrendo, e por que isso, e por que daquilo, e por que com a minha vida? Irmão, são as perguntas que não devem estar na nossa boca. Por que estão? Porque a gente não conhece. A gente não tem o conhecimento. E quem é o conhecimento? Ele falou para nós: Deus, irmão, é o próprio conhecimento. Eu sou o conhecimento e a fortaleza, lembra? Busque a Deus que você vai ter conhecimento da palavra, vai ter entendimento da palavra, e você agindo pela palavra, o próprio Jesus se manifesta na sua vida. E você vai ouvir: louvado seja Deus pela tua vida. Seja quem for, meu irmão. O problema é a gente confiar nisso aqui. Você lembra de um trio que é bem conhecido? Eucana, Penina e Ana, lembra? Vamos lá, Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Aliás, capítulo 2. Capítulo 1 eu já só vou adiantar para você. Primeiro livro do profeta Samuel. Abra aí no capítulo 1. Eu não vou ler o capítulo 1, só vou ler do 2 em diante, mas é só para adiantar para você. Eucana era um homem que casou com uma mulher chamada Ana. Essa mulher, chamada Ana, ela não gerava filhos, ela era estéril. Muito humilhada por isso, principalmente porque Eucana decidiu casar-se com uma outra mulher chamada Penina, a segunda esposa. Como Ana não gerava e Penina gerava um por ano quase, praticamente, a Penina passou a humilhar a Ana, que era a primeira mulher. Não cumpria com os deveres de casa, colocava tudo nas costas de Ana, e quando Ana falava alguma coisa, ela humilhava: você não gera, você é seca, só serve para limpar a casa, para lavar os pratos. E eu imagino, não é que está assim, eu imagino sendo isso na palavra, o que acontecia. Porque a palavra diz que era tão sério entre as duas situação, que a Penina às vezes nem comia, a Ana nem chegava a comer. De tanta aflição, de tanta aflita ao seu coração. E eu entendo, irmão, que quando a gente deixa o sofrimento tomar conta do nosso coração, não tem outro sentimento para a nossa vida que não a depressão, a humilhação. O inimigo usa isso contra nós.
Quanto nós damos vida para o sofrimento, dá alimento para um sofrimento, vai crescendo e vira um monstro dentro da gente. De ano em ano, eles subiam a Jerusalém para adorar a Deus. E as festas que tinham lá? Pois muito bem, até mesmo nesse momento, a Ana sofria preconceito. Então, não é isso que eu quero mostrar para você o sofrimento que ela tinha. Mas por que ela tinha sofrimento? Porque ela botava o sofrimento em primeiro lugar. Por que alguém sofre de uma enfermidade? Porque coloca a enfermidade em primeiro lugar. Por que alguém tem problema no casamento? Porque bota o problema no casamento em primeiro lugar. E não é isso que eu tenho que colocar em primeiro lugar. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então a pessoa coloca uma preocupação à frente. Está à frente. Fico preocupado. Eu estou ocupando a minha mente com algo que não aconteceu. Ou está por acontecer. E se já aconteceu, aí fica uma agonia, uma aflição no coração da pessoa. Nesse momento, a pessoa chama por Deus em vão. A pessoa fala no nome de Deus em vão. Porque dentro dela está gritando muito mais alto o sofrimento, a humilhação, o choro, a dor. Nós temos que dominar isso. Em primeiro, o nosso coração tem que ser Deus, filho. Nós temos que ter os mandamentos do Senhor dentro do nosso coração. Os mandamentos do Senhor, o conhecimento dos mandamentos do Senhor, usá-los com inteligência, com sabedoria, com conhecimento. E só vamos fazer isso se Deus orientar o nosso coração, senão não. A Penina, numa dessas subidas que eles fizeram a Jerusalém, ela entrou no templo e se derramou diante de Deus. Essa oração, sem falar uma palavra. Sabe? Porque Deus é onisciente, Ele sabe o que você está pensando. O profeta, vendo aquilo, se incomodou, falou: essa mulher está embaçada, está cachaçada, não fala nada, só chorando, mimimi. Falou: mulher, para com essa tua cachaça, mulher. A Ana falou: meu Senhor, misericórdia, mais da minha vida. Não é isso, é que estou derramando os meus problemas diante do Deus Todo-Poderoso. O profeta falou: então seja concedido conforme o seu coração está pedindo. E ela orou. E é isso que eu falo para você, irmão. Quando tem um problema acontecendo, se derrama na presença de Deus. Mas fala com Ele abertamente. Fala toda a verdade para Ele. Busca Ele, irmão. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Então vou fazer oração de madrugada, irmão. Faça quando você quiser. Esse de madrugada pode ser de madrugada, mas eu entendo de duas maneiras: tanto de madrugada mesmo, como foi o objetivo da nossa oração que nós fizemos aqui, como o mais cedo possível. Aconteceu algum problema, não espere ficar de madrugada, não. Busque Deus no momento que esse problema aconteceu. Mas busque a Deus. Deixa o problema tomar conta do seu coração. Você vai falar besteira, vai até julgar Deus, vai pressionar. Não é isso que Ele quer. Ele quer que nós mostremos serenidade na nossa mente. Se você não tem ainda o conhecimento, Ele quer ver você buscando esse conhecimento sem desespero, sem doideira, sem loucura, mas agindo como um verdadeiro servo de Deus. Olhe para Jesus, irmão, diante de tantos problemas que Ele enfrentou. Quando é que você viu Jesus desesperado, irmão? Doido, batendo a cabeça na parede sem saber o que fazer. Quando? Nunca, mano. Nunca. Ele buscava o Senhor nos mais difíceis momentos e também nos mais tranquilos momentos da vida. Ele tinha uma comunhão real e verdadeira com o Senhor. Por isso é que tudo que ele tentou fazer, ele conseguiu. É uma escola para a gente, meus irmãos. Pois bem, eu estou falando de Ana. Quando Ana entendeu isso, ela colocou tudo na presença do Senhor, lançou sobre Deus
tudo que estava sobre o seu coração. E sabe quando Deus fala assim, deixa comigo? Ela descansou, irmão. Descansou de tal maneira que, retornando para a tenda de seu esposo, comeu, saciou a sua fome, retornaram para a terra deles, e na noite que chegaram, Eucana teve relações com ela, e ela concebeu o filho. É exatamente esse homem chamado Samuel. E ela falou assim, o Senhor me deu isso aqui, louvo o teu santo nome. Tão agradecida que eu estou indo agora no templo, para deixar ele lá, para ele crescer servindo a ti. Foi, passado o tempo da desmama, chegou lá, profeta, oferta para o Senhor. Quem? Samuel. Ele vai ficar aqui aprendendo com o Senhor. E depois de Samuel vieram mais 6. E Penina parou de ter filho. Secou, quem secou foi Penina agora, olha. E agora inverteu a situação. A Ana volta a ser dona da casa dela. E agora parindo um atrás do outro, glória. É isso que eu falo, irmão. Quando a gente fica preocupado com os problemas, a gente não lembra de Deus. Mas quando a gente passa a lembrar de Deus, a gente esquece dos problemas. E os problemas, Deus nos dá a direção para a gente resolver. Não é que Deus vai resolver o seu problema, não. Ele vai levar você para a solução. A Penina passou a confiar em Deus. Eu falei tudo isso para chegar até aqui. Ela passou a ter Deus no coração dela de maneira tão forte que ela compreendeu o que era ser serva de Deus. Aí o capítulo 2 fala o seguinte para a gente, vamos lá. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Olha só o que a Ana falou a Deus de forma de canto, mas hoje a gente lê, olha só. Está escrito assim, Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Está vendo? Tudo é do Senhor, nada é ela, tudo é o Senhor. Está exaltado no Senhor. Minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Só Deus coloca à frente de tudo. Veja, versículo 2: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Versículo 3: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Arrogância, lembra? A soberba. Ela está dando um conselho. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, e nem saiam coisas árduas da vossa boca. Por quê? Porque o Senhor é Deus de quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Ele sabe de tudo. Enquanto ela lançou essas palavras para fora de si, não tinha como Deus agir, porque essas palavras julgavam o próprio Deus. Por que eu sou seca? Por que o Senhor me fez assim? Por que eu estou passando por tanta humilhação? Quando ela tirou essas palavras pesadas de sua boca, lembra? As palavras ruins, lembra? Que o Senhor falou lá nos Provérbios, essas palavras eu aborreço, eu não concordo. Quando ela tirou essas palavras, Deus ouviu a oração dela. Aqui ela está falando, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, soberba, nem saiam coisas árduas da tua boca. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ou seja, as armas do inimigo contra mim foram quebradas. O que foi isso? A Penina gerava e eu não gerava. A Penina era forte por causa disso, e eu era fraquinho, vivia caindo por causa disso. Quando isso saiu da minha boca, eu orei a Deus,
Deus quebrou o arco dos inimigos, não tem mais força. E eu que era fraquinha, agora não tropeço mais. Ó. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Versículo 5. Os que antes eram fartos, olha só, agora se alugam por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Quem estava por cima, hoje está por baixo. Quem se fazia, hoje não faz mais nada. E quem estava por baixo, hoje está por cima. Já está falando dela. Aí ele fala, até a estéril, que era ela, teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, o que aconteceu? Enfraqueceu. Não tem mais nada. Olha lá. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Você vê como ela conseguiu compreender Deus de verdade? Quando ela fala de Deus com autoridade agora, com autoridade serva de Deus, é isso que está no nosso irmão. Nada acontece por acaso na nossa vida, pelo menos tem a permissão de Deus, ou no máximo tem a vontade do Senhor. É o Senhor é o que tira a vida e o que a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir. Versículo 7. O Senhor se enriquece, abaixa e também exalta, levando o pobre desde o esterco, misericórdia, desde o esterco, você entende, né? Eu não vou falar que tem gente assistindo ao vivo de muito lugar, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas vamos lá. Levanta o pobre do pó desde o esterco. Ó onde está a pessoa. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o quê? O mundo. Tudo existe por causa de Deus. Se não é Deus, não existiria nada. Ela entendeu isso aí. Versículo 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá não é a força, é a fé. Quanto mais força nós fizermos, menos vamos alcançar. Quanto mais fé exercemos, mais vamos chegar lá. É assim que funciona. Versículo 10 eu termino. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ponto final. Serve para nós tudo o que ele falou agora, filho. Aí fala que Eucana voltou e assumiu o seu posto de marido e tiveram os seus filhos muito bem, obrigado. Por que eu estou falando isso para você? Para que você pare de querer resolver as coisas do teu jeito. Enquanto isso acontecer, arrogância, soberba, ignorância vai estar latente no seu coração, pulsando. E Deus falou que isso aí não serve para ele. Serve você entender como funciona o agir de Deus, você compreender o que a palavra do Senhor nos ensina e agir conforme a palavra nos orienta. Eu amo os que me amam. Passe a amar a Deus, irmão,
E volto a falar, amar a Deus não é estar na igreja todo dia, amar a Deus não é orar todo dia, amar a Deus não é jejuar todo dia, não. Amar a Deus é ter e guardar os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos. É você ter uma comunhão com Deus verdadeira, e Ele lhe revelando a verdadeira verdade, a verdadeira sabedoria, que é a palavra dEle. Aí nós temos um relacionamento próximo com o Senhor, a ponto de entender quem Ele é. Quando Penina deixou os problemas de lado e buscou o Senhor, se derramou, Deus abriu o seu entendimento, quebrantou o coração, e ela entendeu que verdadeiramente Ele é o único Deus dessa terra. É o que eu falo para você, Deus é a única fonte segura de força para a nossa vida. Está enfraquecido? Olhe para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lembra Hebreus 12? Domingo nós falamos disso. Irmão, não deixe o inimigo te enganar. Ele quer te levar para longe de Deus, porque se você ficar perto de Deus, Ele nunca mais poderá com você. Amém? Fecha a tua Bíblia e vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, vamos orar. Vamos colocar a nossa oração em dia. Vamos colocar nosso coração diante de Deus. Vamos pedir para que Ele continue agindo na nossa vida através das revelações da sua palavra, que tão importante é para nós. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra nos orienta, Pai. E eu peço que o Senhor continue a nos orientar, nos dando, meu Deus querido, a direção certa a seguir, cada passo que nós venhamos dar. Que seja, meu Pai amado, verdadeiramente direcionado pela tua palavra, que hoje trouxe para nós, meu Deus querido, comportamentos que não devem existir na nossa vida, e comportamentos que são obrigatórios para que o Senhor age. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a aprendermos a temer ao Senhor, a não praticar o mal, a soberba, a arrogância, a não tomarmos o caminho do mal, a não termos a boca perversa, porque isso tudo aborrece o seu coração e mostra que nós não tememos ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a buscar um temor verdadeiro do Senhor, a fazer com que o Senhor seja verdadeiramente reconhecido no meu coração como a minha prioridade número 1. Não pode haver outra, meu Pai. Só o Senhor. Só o Senhor no nosso coração, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus, que a encontrarmos a sabedoria, o entendimento, porque encontrando isso, vamos encontrar o Senhor certamente. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Pai, misericórdia da nossa vida mais uma vez, misericórdia da nossa alma. Em nome de Jesus, meu Deus querido, eu peço ao Senhor que o Teu agir seja constante na nossa vida. O Senhor disse que aquele que tem os Seus mandamentos e os guarda, este é o que Te ama. Meu Deus, eu quero provar para o Senhor o meu amor. O Senhor Jesus disse que se alguém Te ama, também será amado do Senhor. Ele, Jesus, o amará e manifestar-se-á para essa pessoa. Ó Senhor Jesus, é a Ti que eu clamo neste momento. O Teu santo nome é a ponte entre nós e o nosso Deus. Meu Pai, em nome de Cristo Jesus, eu repreendo as forças do mal, as forças que levam a pessoa a ser soberba, arrogante, ignorante,
A pessoa ser, meu Pai amado, desmiolada, não pensa no agir, no falar, no se comportar, não tem paciência, meu Deus querido. Em nome de Jesus, Pai, eu peço o teu agir neste momento, a manifestação do teu poder sobre essa vida, e arranca, meu Deus querido, todo espírito maligno que tem conduzido essa pessoa por caminhos maus, que tem aberto a boca dessa pessoa só para falar perversidade, Deus, a desobediência, Pai. Eu peço ao Senhor, olha para o fundo do coração dessa pessoa, e em nome de Jesus, afasta toda espécie de espírito maligno que vem tentando conduzir a vida dele, a vida dela. Eu te repreendo, Satanás. Eu me levanto contra você e determino que todo o mal que você tem feito nessa vida seja desfeito, arrancado agora, desarraigado, em nome de Jesus. Eu sou contra você. Vai embora. Vai embora dessa vida. Vai embora dessa casa. Vai embora dessa família. Em o nome de Cristo Jesus. Sai, demônio, para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Tudo que é teu seja arrancado. Tudo que é seu seja desfeito. Em o nome do Senhor dos Exércitos. Meu Pai, com o mal amarrado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louve. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Então vem. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. O Senhor é a minha prioridade, ó Deus, acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade. Quero aproveitar do mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras meu sabor. Construir na minha casa uma sala para nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois.
Senhor. Vem, Senhor. Minha prioridade te usar acima de tudo que há. Acima de tudo. Acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo. Oh, que essa seja a prioridade do nosso coração. Buscar a Deus acima de tudo o que há. Se você quer nisso, dê uma salva de palmas bem bonita. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Amém, queridos? Sentem-se, por favor, que o Senhor seja a prioridade número 1 da nossa vida. Antes de eu despedir do pessoal, deixa eu dar um recado. Você já veio hoje de manhã, louvado seja Deus pela sua vida aqui. Mas à noite eu não vou ter culto hoje. Você que está em casa, preste atenção. Hoje à noite não vou ter culto aqui na nossa igreja, porque eu vou realizar o casamento do casal de irmãos aqui da igreja, que resolveram casar-se. Então não vai haver o culto das 19 horas hoje. Eu venho avisando desde a semana passada, para que hoje à noite as pessoas não caem na armadilha de vir. Chegar aqui não vai ter a palavra, vai ter o casamento. E aí eu não vou poder atender nada disso. Estou exclusivamente preparado para o casamento que vai haver hoje à noite aqui na igreja. Daqui a pouco o pessoal chega, vai decorar tudo aí. Então vamos ter um casamento hoje à noite. Começa às 6 horas e eu não vou fazer o culto. Já avisei o pessoal, tá bom? Aí você volta na próximo domingo, 9 da manhã, e aí sim, 7 horas da noite, culto normal de domingo. Amém? Dúvidas? Se não tem dúvida, daqui para frente é dívida agora. Amém? Louvado seja Deus. Você que nos acompanhou ao vivo aqui pela internet, o meu abraço, o meu carinho. Fique com Deus. E nós retornamos no próximo domingo agora, às 9 da manhã e às 7 horas da noite, tá bom? Fiquem com Deus. Vão na paz de Cristo em nome de Jesus.